E se a produção conseguir botar aí o terceiro gol do Flamengo, que foi o... Aí, esse aí, ó. Levanta, Vini, vem, faz com o Pedrosa. Olha a importância do De La Cruz, tá, gente? O De La Cruz, ele é volante. Teoricamente, quem deveria fazer essa marcação aqui sob pressão são os atacantes. Mas o De La Cruz, de maneira estratégica, isso aqui é algo trabalhado por Felipe Luiz. Ele avança, ó, sobe a linha, sobe o bloco, ó, tá vendo? Faz a marcação sob pressão. Olha onde ele vai. Ele vai lá no gol, vai no goleiro, ele força o erro do Hugo Souza. Aí o Hugo Souza acaba entregando a paçoca pro Pedro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar como a imprensa carioca analisou essa grande vitória goleada do Mengão pra cima do Corinthians, 4-0 no Maracanã. Eles ficaram muito ali contentes, em especial o Vene Casagrande, esse que tá no meio aqui, ele é flamenguista. Na ponta esquerda aqui a gente vê o Pedrosa vascaíno e de azul ali a Fernanda, ela que torce pro Botafogo. Até os rivais do Mengão tiveram ali que enaltecer a grande partida do Flamengo contra o Corinthians, 4-0, fora os ameaças, e é isso que vamos ver. A partir de agora, o link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ô, Vene, fala comigo. Você abre o programa falando do grande jogo, né, de Pedro e Arrascaeta. Daqui a pouco a gente vai trazer destaques aí pro Pedro, imagens do Pedro jogando. 80 minutos conseguiu jogar, começou titular, o menino é um arraso. Mas eu queria... Esse é o que a gente já sabe que jogou bem, né? Eu queria que você me falasse mais, que você se aprofundasse mais dessa partida. Do Arrascaeta e do Pedro a gente fala já já. É até um bom debate, quem foi o melhor em campo, porque isso gerou uma repercussão muito grande, inclusive na minha live de pós-jogo, quem foi o melhor em campo. Eu posso dar minha opinião depois. Lá? É, porque cada um acha que foi o Pedro, uma galera acha que foi o Arrascaeta, é uma boa discussão. Mas eu quero sair um pouco da caixa e eu quero elogiar dois jogadores que estavam fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo e fizeram uma partida muito boa nesse duelo com o Corinthians. O primeiro, o Ayrton Lucas. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo durante muito tempo. Eu, de fato, não lembro uma outra grande partida do Ayrton Lucas pelo Flamengo dessa forma, como foi contra o Corinthians. E ele vinha jogando mal desde os tempos que ele foi para a seleção brasileira. E eu vinha criticando aqui as atuações dele, então quando é para criticar a gente critica, e agora eu vou elogiar, porque foi uma baita atuação. Outro jogador também, Cebolinha, não vinha fazendo bons jogos e foi um jogador extremamente importante nesse jogo contra o Corinthians. Porque a partir do momento que ele faz um belo gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, e não só por causa do gol eu estou elogiando aqui, mas esse gol facilitou e muito a vida do Flamengo, condicionou a partida, porque obrigou o Corinthians a sair mais para o jogo e, consequentemente, o Flamengo teve mais espaço. Esses dois jogadores. E um outro jogador Abriu a porteira, né? Abriu a porteira, exatamente. Um outro jogador que jogou muita bola e a gente pouco vai falar por conta dos gols do Pedro, do Arrascaeta, a baita partida do Arrascaeta, mas o que o De La Cruz jogou ontem contra o Corinthians foi assustador. Jogou com a bola, sem a bola, um jogador extremamente importante, inclusive no terceiro gol do Flamengo, o gol do Pedro, que foi uma falha do Hugo Souza. Ele ajuda na marcação, ele sobe em bloco e acaba facilitando a vida do Pedro, inclusive na hora do erro do Hugo Souza. Então esses três jogadores, a gente pouco vai falar por conta das grandes atuações de Arrascaeta e Pedro. Mas esses três jogadores jogaram muita bola contra o Corinthians. É chover no molhado, elogiar o Pulgar, porque foi outro jogador que jogou muita bola. A zaga, para mim hoje, eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive até brinco que o Flamengo tem um camisa 10 na zaga, que é o Léo Ortiz, joga muita bola. O Wesley vem fazendo grandes partidas também, é chover no molhado. O Rossi também foi importante. Jogador de seleção agora, jogador Wesley, de seleção, né? Brasileira. O Rossi, ele foi pouco acionado, mas quando ele foi acionado num chute, que eu não lembro quem finalizou. Carrilho. Exatamente, obrigado, Pedrosa. Ele fez uma boa defesa, enfim, a bola foi em cima dele, mas querendo ou não, ele mostrou segurança. Então, o Flamengo ontem fez uma partida perfeita na minha concepção. Perfeito, eu não consigo mudar nada, criticar nada. Mentira, se eu tivesse que criticar, o Pedro deu um mole naquela bola ali que ele poderia finalizar e acabou dando de calcanhar. Né? Acontece, mas assim, é querer ser chato demais para ficar criticando isso. Mas ontem eu considero uma partida perfeita. Acho que se o Felipe Luiz quiser pegar um exemplo de um jogo para mostrar para os seus jogadores como o Flamengo tem que atuar durante os 90 minutos, eu acho que é esse jogo. O Flamengo tem 2 pontos. Quando o coletivo vai bem, dificilmente sai de campo derrotado. Quando o coletivo vai bem, individualmente falando, todos os jogadores estão bem, aí não tem jeito. O Flamengo é assustador. E se o adversário der espaço como o Corinthians deu ao Flamengo, porque o Corinthians é um time muito mal treinado. O Dorival Júnior ele vai ter muito trabalho para ajustar essa equipe.
Se você der esse espaço para a equipe do Flamengo em uma tarde, que o Arrascaeta tá daquele jeito, que o Pedro tá daquele jeito, que o De La Cruz tá daquele jeito, esquece, dificilmente você consegue superar o Flamengo. E o Dorival, que estava ontem lá no Maracanã, obviamente, para olhar o Corinthians, ele que vai assumir o comando do time paulista. Ô, Pedrosa, vamos então falar? Posso só dar uma informação sobre o Dorival? Claro. Porque muita gente está dizendo que ele não quis assumir o Corinthians contra o Flamengo com medo de começar perdendo para o seu Flamengo. Gente, ele nem podia ficar na beira do gramado. Ele não tinha nem assinado o contrato. Ele estava lá assistindo ao jogo porque ele pediu para a diretoria do Corinthians. Ele nem tinha essa obrigação. Ele não tinha nem assinado. Como é que ele vai não assumir a equipe com medo de perder para o Flamengo? Então, Se ele nem assinou o papel. Exatamente. E isso aqui eu conversei com ele, tá? Só para trazer isso. Não é porque ele fugiu do Flamengo. Ah, se fosse o Juventude, ele ia estar na beira do gramado. Não, ele não podia, ele não tinha contrato assinado ainda. Muito bem, tá aí. Essa é uma grande informação de Vene Casagrande. Ô, Lucas Pedrosa. Só um minutinho. Só rapidinho. Só um negócio com ele. Não é contigo não, com ele. Voltou, né? O negócio. Aquele time lá? Como é que a gente vai não. fazer isso aí? Como é que vai parar eles? Eu acho que assim, O que a gente faz? eles fizeram muito parecido o que eles fizeram contra o Juventude, né? Falando nisso, daqui a pouco eu quero saber qual dos dois jogos você preferiu. Mas- Não fala agora. Uma boa pergunta. Mas eu acredito que a temporada ainda vai criar algumas dificuldades para esse Flamengo. Ah, será? Vai. Porque eles estavam já negócio, né? Indo lá. É. Aí volta aquele menino. Exato. Aí Eu acho que assim, o Ontem que eu tava assim, aconteceu Mas gente. vocês deveriam ficar felizes com a volta do Pedro. Por quê, Vini? Porque é o centroavante da seleção brasileira. Vocês têm que pensar E na olha, seleção e brasileira. pessoalmente também que o menino passou por uma lesão É a gravíssima, né? seleção, ué. Não tô nem discutindo isso. Eu sou fã do Pedro, acho um baita de um jogador. Mas eu acho que ontem a partida do Flamengo, ela vem coroando um trabalho bem feito. Porque não adianta achar que o Flamengo jogou da forma que jogou ontem num passe de mágicas. Muito pelo contrário. É uma equipe que vem construindo, vem tendo dificuldades, como teve contra o Central Córdoba, acho que teve contra o Vasco também dificuldades, e depois volta ao seu normal. Esse, eu diria que é muito mais o normal do Flamengo do que o jogo contra o Vasco ou o jogo contra o Central Córdoba. Então é aí que a gente fala e diz sobre o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que os 15 minutos do Flamengo, principalmente no início do primeiro tempo, foram avassaladores, um amasso de fato. Depois perde-se um pouco esse ímpeto, o Corinthians tem essa grande chance com o Carrilho e depois que o Rossi pega a bola, o jogo acaba, porque o Flamengo engole de novo o Corinthians que sente muita falta do Garro e o Memphis toda hora vinha para fazer essa função de camisa 10 e não jogou absolutamente nada, muita gente brincando até que ele pipocou e de fato assim... Ele eu acho sai, que... né, por questões Exato. clínicas ainda no Eu primeiro acho que o tempo. Flamengo fez a mesmíssima coisa que fez contra o Juventude. Não deixou sair jogando, encaixotou o Juventude no campo de defesa deles. O Flamengo com as linhas altas, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, também não teve nenhum tipo de sofrimento, digamos assim, além dessa bola do Carrilho. O garoto Breno Bidon ainda tentava sair, mas o meio campo do Flamengo muito bem ajustado, com o Pulgar, com o De La Cruz. O Gerson e a Arrascaeta nem se fala. Acho que o Gerson até melhorou um pouco esse posicionamento dele, porque ele ficava muito aberto do lado direito. Eu vejo ele participando mais um pouco das jogadas de meio campo, e isso é importante na minha visão. O Pedro nem se fala, tem que elogiar, não é só sobre o jogo que ele fez ontem, não é só sobre os gols que o Pedro faz. O Pedro teve pela segunda vez na carreira dele uma lesão de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes acaba com a carreira de qualquer atleta, tá? Às vezes o cara realmente acaba porque ele faz de tudo e não consegue voltar, e às vezes tem pessoas que não se cuidam. O Pedro, ele é ao contrário, ele se cuida e ele fez de tudo para conseguir voltar, voltou num tempo recorde e voltou muito bem. O Pedro, além do jogador, o craque que a gente sabe que ele é um atleta. Atleta de futebol merece ser coroado com isso. Então, parabéns aí o Pedro pela partida dele, sensacional. E se a gente falava aqui sobre letalidade, quando esse cara tá em campo, as O que coisas você melhoram queria pro Flamengo. destacar aqui na imagem? A produção consegue botar o gol do Pedro quando o Hugo Souza falha, novamente, para mostrar a importância do De La Cruz no lance? Porque eu acho que, assim, a gente vai falar pouco do De La Cruz por conta disso, por conta dos números, né? Porque ele não teve assistência, ele não teve gol. Mas a função dentro de campo dele foi extremamente importante, porque ele é um cara que consegue, por exemplo, quando o Corinthians tentou sufocar o Flamengo, é ele que consegue aliviar, ele é o motorzinho no meio de campo do Flamengo. E se a produção conseguir botar aí o terceiro gol do Flamengo, que foi o... Aí, esse aí, ó. Levanta, Vini, Ó, ó. vem, faz como o Olha a Pedrosa. importância do De La Cruz, tá, gente? O De La Cruz, ele é volante. Teoricamente, quem deveria fazer essa marcação que supressão são os atacantes. Mas o De La Cruz, de maneira estratégica, isso aqui é algo trabalhado por Felipe Luiz. Ele avança
Ó, sobe a linha, sobe o bloco, ó, tá vendo? Faz a marcação sob pressão. Olha onde ele vai. Ele vai lá no gol, vai no goleiro, ele força o erro do Hugo Souza. Aí o Hugo Souza acaba entregando a paçoca pro Pedro, e o Pedro aproveita E talvez, se fosse o Pedro fazendo a pressão e a bola caindo no pé do De La Cruz, não seria gol. E isso aqui mostra, porque muita gente questiona assim, Mas como é que o Felipe Luiz vai fazer para manter a mesma intensidade, a mesma marcação sob pressão com o Pedro em campo? Esse lance aqui é a resposta. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar um outro jogador para fazer essa marcação sob pressão. No caso aqui foi o De La Cruz, pode ser outro atleta. Mas o De La Cruz ontem foi muito importante nesse lance por conta disso. Porque ele fez a marcação em cima do Hugo Souza. O Hugo Souza, teoricamente, foi obrigado a errar, né? Ele não queria errar, mas acabou errando. Agora, obviamente, isso já é uma característica do Flamengo, né, Vini Casagrande? Mas o que a gente viu é que o Corinthians não conseguia sair jogando. Não, igualzinho o Flamengo, exato. O Flamengo, ele pressionava na saída de bola de uma questão intensa. E talvez esse rodízio não ser sempre o homem da frente, isso faz com que você consiga ter pulmão para você levar a partida até o final nessa intensidade. Agora, Vini Casagrande, eu queria que você me falasse qual partida foi mais perfeita para você. Contra o Juventude ou contra o Corinthians? 2 partidas com placar elástico, né? E você falou, quando o Flamengo coletivamente vai bem e as peças estão bem, dá nisso aí, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Juventude, né? Aconteceu contra o Juventude e aconteceu contra o Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher uma partida para eleger a melhor partida do Flamengo, foi essa contra o Corinthians. Embora o placar tenha sido menor, né? Eu penso igual o Vene, né? Até porque o Corinthians é bem superior ao time do Juventude. E o Flamengo não fez 6 no Corinthians por um detalhe. Porque o Hugo também fez grandes defesas, teve a bola na trave, enfim, o Flamengo foi extremamente superior. Também concordo com o Vene, coloco essa partida entre Flamengo e Corinthians como a melhor do ano. Aí depois pode vir o 6x0 ali, então acho que seria interessante botar nessa ordem. E eu quero saber de vocês, né? Pra vocês, qual foi a melhor partida do Mengão em 2025? Foi esse Flamengo e Corinthians? Foi o Flamengo e Juventude? Ou outro jogo que a gente não tá falando aqui, Flamengo e Bangu, com a molecada pelo Carioca também que foi goleada? Comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!